Bem-vindo! Você está no programa Construção 360, espaço reservado ao universo da construção civil. Aqui você vai conhecer e aprender sobre o ecossistema construtivo, o lugar certo para você ficar por dentro deste mercado incrível. Obrigado por estar com a gente e fique por aqui. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e não perca nenhum de nossos conteúdos. Com inovação e informação, o nosso papo vira construção. Green Building é uma jogada de marketing ou é um conceito da construção civil? Nesse episódio trataremos sobre certificações e o tripé da sustentabilidade. Fique com nossos especialistas e adquira mais este conhecimento. Dando início ao nosso episódio de hoje, iniciaremos aí agradecendo a presença do Esdras Constantino, que é o diretor comercial e marketing da Pax. É isso, Esdras? Exatamente. Muito obrigado pela tua presença. Também a presença do diretor de engenharia, Paulo Henrique, da Pax. Muito obrigado, Roberto, a toda a equipe da Health Conexão Imobiliária. Ok, muito bom discutir esses temas, né? Porque esse é o propósito do Construção 360, trazer esse diferencial aí das metodologias construtivas da nossa região, né? E, para conhecimento de todos, é um tema hoje bem importante, né? E eu já vou direto para uma pergunta forte aqui. O que exatamente é Green Building? O que é? Eu não consigo entender, eu também não conheço. E eu vou passar a palavra para vocês aqui para deixar claro. E também, o mais importante de tudo, é trazer para o nosso público, investidor e comprador, o que realmente esse conceito, né, traz para a nossa construção civil. Então, vamos deixar a palavra aí com os especialistas, porque vamos agora todos aprender com eles, né? Quem se candidata aí para começar a falar desse assunto tão forte? Eu acho que nada melhor que um engenheiro da mesa. Aqui, mas aí o Esdras complementa, né? Então, na minha forma de enxergar, é uma nova forma de construir, né? Construir e principalmente projetar os empreendimentos, né? Então, é um olhar que a gente tem em todas as disciplinas do projeto que envolve, passando por todas as áreas de arquitetura, interiores, hidráulica, elétrica, enfim, realmente todas as disciplinas que envolvem um projeto, todas elas têm que estar alinhado, direcionado, seguindo seus critérios, seus requisitos de uma construção melhor, né? Que tenha parâmetros, que tenha, digamos assim, formas de medir, que a gente está projetando um edifício que lá na frente vai estar operando aquilo da forma mais eficiente possível, né? Tem toda essa parte pré-obra, né? Que é essa parte de projeto, tem toda a parte de execução de uma obra, e depois o principal é quando o edifício realmente vai estar operando, né? Então é ao longo desses ciclos de vida que em todas essas fases a gente tem esse olhar, seguindo critérios, requisitos, para que realmente a gente possa entregar um projeto diferente do convencional, né? Seguindo critérios e parâmetros que possam entregar aquilo de mais eficiente e conforto para os moradores. Não é isso, Esdras? E interessante que adquirir um imóvel, né, geralmente é uma das principais aquisições que uma pessoa pode fazer. E até nós conversávamos rapidamente antes aqui de iniciar essa conversa, de que hoje você compra um refrigerante e você lê lá nas informações nutricionais quanto tem de açúcar, tudo, mas um imóvel, uma aquisição tão importante, principalmente comprado na planta, né, você não sabe qual qualidade do ar que vai ser respirado, qualidade da água, como ele vai se comportar em relação à parte de conforto térmico, lumínico. E um Green Building, ele dá, né, essa garantia. E ele nasce lá atrás com uma pergunta, né, como construir edificações que consomem menos água, que consomem menos energia, que oferecerão um conforto térmico, lumínico, que impactará menos em relação a consumo de recursos naturais, ou consumir recursos naturais de forma mais inteligente, visto que hoje a construção civil ela é responsável pelo consumo de 10%, né, do PIB global. Então,
ele tem um impacto gigantesco tanto na economia quanto na questão de recursos naturais. Então, falar de green building hoje é algo extremamente necessário, né? Principalmente aqui no mercado, no nosso mercado aqui do litoral catarinense, onde o mercado imobiliário é a grande engrenagem que move tudo isso. Então é um assunto de suma importância e explicar, né, hoje, falar um pouco sobre isso, é uma oportunidade de ressaltar a importância desse tema. Então não é só apenas ser verde, né, no sentido ecológico, tem muito mais que isso, né? Não é apenas a vegetação nos apartamentos, na torre, né, mas envolve sim toda essa parte por trás, né? Digamos assim, essa parte da vegetação, é claro que ela envolve essa experiência, esse contato com a natureza, que é muito importante quando a gente fala do green building, mas não é só isso, é apenas a pequena ponta de um grande iceberg que se tem ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, né? E qual é a principal diferença do green building com a construção tradicional? O que realmente pode destacar e diferenciar esses dois métodos de construção? Assim? O que agrega tanto na metodologia construtiva como também no bem-estar, né, de quem mora no lugar que teve esse método aplicado? Sim. Né? Bom, essa parte, digamos assim, ó, ela envolve principalmente um rigor muito mais técnico na hora de desenvolver o projeto, né? Ou digamos assim, quando a gente vai construir um empreendimento, a hora do projeto é a hora que a gente vai projetar, discutir, analisar e ver todas as simulações, digamos assim, energética de sol, insolação, vento, que fazer apenas um padrão convencional de um apartamento. É muito comum fazer plantas que apenas se encaixam dentro de uma forma rápida de construção, de entrega com menos custo, pensando muito mais em atender uma demanda imobiliária sem realmente pensar de fato nos mínimos detalhes de um empreendimento. Então, todo nesse processo, a gente tem simulações em softwares que simulam que tipo de vidro vai nessa fachada, qual que é o fator solar que permite passar insolação para dentro do empreendimento, a questão de visibilidade também da luz visível, né? Então tem toda essa simulação para saber, esse empreendimento tem que ter uma abertura aqui, tem que ter um fechamento aqui, justamente para que se evite ligar o ar-condicionado e tenha o próprio conforto do terreno, do espaço, que permita o simples ato de não precisar ligar o ar-condicionado por conta da forma como foi pensada o edifício, justamente já para proporcionar esse conforto sem realmente a necessidade de instalações mecânicas operando, né? Isso, Por exemplo, eu acho que uma forma também de dizer essa diferença é você pegar a cabeça de dois incorporadores, um que vai querer construir um prédio tradicional e o outro que vai querer construir um green building, né? Acho que essa é uma forma mais didática de dizer, por exemplo, enquanto um incorporador tradicional, ele vai querer colocar o máximo de metro quadrado ali naquele espaço, visando, obviamente, né, a venda, o pensamento do incorporador que constrói sobre essas boas práticas, ele vai procurar fazer exatamente o que o PH estava falando. Tá, como eu vou aproveitar melhor a luz natural? Como que eu vou garantir que todas as unidades tenham o máximo de conforto ou, né, o menor percentual de horas de desconforto durante o ano, que é como se mede geralmente isso? Quais o critério, por exemplo, da escolha dos insumos, né? É muito diferente, porque enquanto um incorporador tradicional vai pegar insumos visando uma economia para maximizar o lucro, quem vai construir green building obrigatoriamente tem que olhar para outros aspectos, né? Inclusive a precedência de cada material. Exato. Né? Então a gente não atua apenas nós olhando apenas para nós construtora, mas assim é toda uma cadeia de suprimento, de fornecimento que tem que estar seguindo os mesmos critérios. E pensando na operação. Na operação como um todo. Exato, porque depois que o incorporador entrega a chave para o cliente, você tem, né? Hoje você tem uma previsão assim de 60 anos de vida útil de uma edificação.
é mais ou menos o que se convenciona. Ele vai mais, mas ao longo desse tempo, né, como que vai se comportar as soluções hidráulicas, elétricas ou as soluções, né, que deveriam atender a questão de conforto, né, térmico, acústico, lumínico, como que isso vai se dar? Qual que vai ser a periodicidade de manutenção? Isso vai gerar uma economia? Isso vai gerar mais, vamos dizer assim, agredir mais a natureza depois? Então é uma forma de se pensar totalmente diferente. E o resultado, aí, vocês estão falando de dois universos bem É um tema diferentes. complexo e muito importante, muito relevante, né, para a construção civil, porque afinal de contas, quando você investe no empreendimento, é para o seu lar, né, e lar é levar sua família, se acomodar, viver bem, né. E quais são os pilares que sustentam o Green Building e assim, e como se traduz isso em vantagens, né? Tem alguns pilares que sustentam esse conceito? Eu acho que a questão do Green Building está muito ligado ao conceito de um desenvolvimento sustentável, né? E o desenvolvimento sustentável, o termo em si, ele é sustentado por 3 pilares, né? Que a gente tem sempre a parte econômica, né? Nunca se pode deixar de pensar na parte econômica, mas os 2 outros pilares é a parte social e também a parte ambiental, né? Então são esses 3 pilares e, claro, quando uma construtora... Já vou pedir para te detalhar esses pilares ali, deixa detalhado. Já vou entrar nesse detalhe agora. Eu acho que como cada construtora incorporadora, quando ela vai entrar numa cidade para construir o seu empreendimento, todas elas deviam carregar esses 3 pilares para si. Por quê? Quando a gente projeta um edifício, a gente sempre tem que pensar, claro, nas pessoas que vão morar dentro do empreendimento, né? A gente tem que também, no nosso caso, no nosso setor, para aqueles que forem investir terem a sua rentabilidade também, mas o empreendimento como um todo ele faz parte de um entorno, de uma rua, de um bairro, né? Então ele também tem que cumprir essa parte social do empreendimento, né? Então, quando a gente pensa no empreendimento, tem que pensar em todas as áreas. É um empreendimento que ele tem que proporcionar conforto para as pessoas que vão morar, bem-estar, sensação de bem-estar, a qualidade de vida, né? A questão do social, se ele vai ter fachadas ativas que forneça comércio, serviços, para desenvolver tanto a parte da cidade como aonde ele vai estar inserido, né? Que eu acho que a gente como atua em Porto Belo, né? Hoje é uma cidade em construção, o grande salto que Porto Belo vai dar é por conta das fachadas ativas dos empreendimentos, que vai trazer vida, movimento, circulação para a cidade e fazer as pessoas realmente transitarem, turistarem e utilizarem a cidade de Porto Belo, né? E essa é uma visão social de usabilidade, né? De moradia. Mas, assim, esses pilares, o que eles trazem realmente para o mercado, né? Porque nós vivemos num mercado muito atípico em relação à quantidade de produtos, de oferta de produtos, a diferenciação dos produtos também, né? Então, a gente gostaria que trouxesse também para o nosso público que está acompanhando esses esclarecimentos sobre o processo, esse conceito, mas no mercado, falando de comercialização de produtos, o que esse conceito traz de diferente e que agrega realmente diferencial para que eu possa investir com mais confiança, né? Que eu possa lá no final, até porque nós vendemos muito imóveis a gerar, então já gera expectativa no momento da compra e o que isso vai trazer para o mercado mesmo. Eu tenho um produto que está dentro desse conceito, lá na frente eu vou receber ele, vou estar morando, e vamos supor que eu seja um cara frio, esteja pensando em mercado, investir, o que eu ganhei com isso para garantir lá na frente que eu tenha um mercado seguro, né? Que eu não tenha perda patrimonial. Posso? Pode ir. Não, fala. Não, pode ir. Pior que essa é uma resposta. Essa é uma pergunta. Essa é uma o cara pergunta tem que legal. colocar o diretor comercial, né? O diretor comercial tem que responder esse negócio. É o cara que cuida do pila. Não, mas essa é uma pergunta muito, muito relevante, muito. Porque assim, existe uma mentalidade, principalmente nesse mercado, de que investir bem é comprar barato. E não é, por vários motivos. Mas vamos lá. Quando nós falamos com um investidor, vamos lá, o investidor que quer comprar para um imóvel para locação, para short stay ou qualquer coisa nesse sentido. Se você tem um imóvel de qualidade superior, um green building, por exemplo,
que tem, por exemplo, um sistema de renovação de ar, né, que é o que traz na certificação WELL, ou, né, ou atributos ali da certificação LEED, né, ou sem certificação, mais um Green Building. Você vai ter uma vacância menor, você vai ter um prédio com menos manutenção, um imóvel que vai dar, quer dizer, que vai gerar mais renda a longo prazo, porque vai exigir menos dinheiro. Então, assim, ele vai gastar menos para manter o imóvel com uma qualidade superior, né? Agora, quando a gente fala para revenda, né, comprar na planta, no lançamento para revender, um Green Building, ele oferece inúmeras vantagens. Você tem hoje dados aí que mostram, principalmente um imóvel de alto padrão, que é o segmento que a Pax atua, esse consumidor, ele já está esperando, né, atributos que o Green Building oferece. Então já não é mais um assunto desconhecido, pelo contrário, você vê números cada vez crescendo exponencialmente da importância que esse consumidor dá à certificação. Por quê? Pela qualidade, certo? Pela operação, né, ser muito mais econômica e muitos clientes, como já estão habituados nas próprias empresas a lidar com governança, com todo esse aspecto de sustentabilidade, ele acaba incorporando essa mentalidade e ele vai querer isso também. Então, hoje, para quem vai investir, comprar um Green Building, mesmo que na aquisição isso signifique um percentual um pouco a mais, o retorno desse investimento, quando nós falamos de Green Building, é garantido. Então, é uma coisa que é um assunto recorrente, né? De mostrar, trazer todos os benefícios, são incontáveis benefícios que o cliente vai ter comprando um imóvel nessa perspectiva de qualidade. Sabe que tem uma conversa, a gente que atua diretamente, né, no atendimento com interessados de investir, e tem umas perguntas que são assim, tá, mas esses prédios que são com conceitos, que tem uma infraestrutura diferenciada, que tem máquinas e equipamentos, que faz esse serviço de manutenção, não é mais caro? Não vou ter um custo maior de condomínio, porque o pessoal às vezes se assusta bastante com o valor do condomínio, né? Uhum. E essa manutenção do verde, como é que fica a manutenção do verde? Como que é feito isso? O projeto foi pensado nisso, no custo de manutenção disso tudo? Então, esse é um tema também que é bom deixar claro, o que esse conceito do Green traz para que não afete essa visão de custo elevado para a manutenção do seu empreendimento, né? Então, eu posso trazer como exemplo, digamos assim, ele tem um custo maior para a construtora, não para quem vai estar morando no edifício operando. Porque a construtora ela tem que ter esses investimentos para fazer toda a operação do empreendimento funcionar. Mas a gente está oferecendo, por exemplo, no caso de um dos nossos empreendimentos em construção, o Blue Forest, a parte de painéis fotovoltaicos, que atende boa parte das áreas comuns do empreendimento. Nós vamos ter, além dos reservatórios de água, nós vamos ter também os reservatórios de águas pluviais, que enterrado no subsolo são 40 mil litros e mais 40 mil litros no topo do edifício em caixas d'água, justamente porque esse empreendimento em específico, nós temos como meta, como pré-requisito de projeto, atingir 70% de economia de redução de água potável, utilizando essas águas para limpeza de calçada, limpeza de jardim, das bacias dos apartamentos, justamente, e essa soma desses conjuntos justamente fazem com que reduz o custo operacional, o custo de manutenção do edifício. E é claro, só complementando aqui também, a gente tem também a parte dos vidros de conforto solar, que justamente impedem que entre mais calor e assim minimizem a necessidade de utilizar equipamentos de ar-condicionado e tudo mais, contribuindo ainda mais para a redução do custo do condomínio, digamos assim, e outros custos necessários por conta de todo já esse projeto pensado justamente para oferecer esse maior conforto. E tem um ponto, só complementar um ponto bem importante. Sustentabilidade, o PH falou do tripé ali, né, dos 3 pontos. Se não trouxer um retorno financeiro, ele não é sustentável.
Eu lembro que há um tempo atrás eu conversava com um amigo, ele estava implementando na empresa dele várias ações, e aí ele trouxe todo empolgado um copo feito de mandioca. E era interessante porque ele tinha toda uma história, né, por trás, e de fato era biodegradável e tal, mas o custo, quando ele olhava assim, o que ele ia ter que pagar mais para ter aquilo, chegou um momento que ele falou, cara, não vou fazer. Então não é sustentável. Então um dos pontos que garantem justamente a relevância e o crescimento dele é justamente o retorno que ele vai dar para quem vai operar. Seja um empresário que constrói uma planta ou uma construtora que oferece isso para o cliente final, que, como bem falou o PH, quem vai usufruir é justamente o cliente final. Vai ter um condomínio mais barato, menos manutenção ao longo do tempo e de vários fatores. Aqui a gente poderia elencar inúmeros fatores que trazem essa economia. Pois é, sabe que a gente começa a ouvir todas essas particularidades, a gente começa a ficar até ansioso, né? De conhecer um empreendimento pronto. Eu não conheço um empreendimento pronto que tenha utilizado esse conceito, mas em breve eu já vou conhecer. Mas me surgiu uma curiosidade agora. E a construção civil do processo, do método normal hoje que se constituiu até agora, né? Qual o impacto dessa metodologia dentro desse cenário da sustentabilidade? Assim? O que vocês veem hoje dessa aplicação dos métodos aplicados hoje e utilizando esse tripé da sustentabilidade? Vocês acham que a gente está caminhando para esse olhar ou a gente tem que ainda trilhar algumas coisas e o diferencial hoje é quem realmente está aplicando esse conceito? A gente sabe que o setor da construção civil, não falando apenas no Brasil, mas falando globalmente, é um dos grandes impactadores, digamos assim, negativamente ao meio ambiente, né? Seja pela poluição, resíduos, enfim. E é justamente esse processo de que aí a certificação ela também tem muito essa questão de fomentar as outras construtoras a também adotarem esse caminho, porque a parte social é como um todo. A busca pela certificação de uma das construtoras, ela envolve muito que outras construtoras também tenham esse reconhecimento dessa necessidade de também praticar de adotar boas práticas na construção. A gente sabe a quantidade de resíduos que se gera ao longo de uma obra, né? Então a certificação LEED ela também tem esse controle. Por mais se a obra gera resíduo, ele tem que ter o seu destino adequado, né? Seja para reutilização, para reciclagem ou para outros fins. Mas que gera muito resíduo? Gera. Mas daí tem, com o tempo e com mais construtoras adotando as novas práticas construtivas, como substituição de alvenaria por drywall ou entre outras questões, vai se eliminando o resíduo ao longo da construção e torna a obra muito mais limpa, mais rápida, só que é um processo que demanda tempo e aderência de outras construtoras a seguirem esse mesmo caminho, esse mesmo objetivo, para tentar minimizar o impacto que a construção civil ao longo do tempo vem causando. Sabes que ao eu meio ambiente, né? Conheço bem o processo construtivo americano, lá na Flórida. Tive oportunidade também de conhecer no detalhe os processos construtivos, visitei muitas obras e é admirável o que eu vi lá no processo de cuidado com o meio ambiente, né? E a organização das obras, a limpeza e a rapidez também, né? O quanto eles se preocupam com o meio ambiente lá. Então, eu acho que está vindo o Light Steel Frame, né, que é o LSF, está vindo para o Brasil, e eu acho que ele está dentro desse conceito da sustentabilidade, né? Então, é um tema também temático, mas eu acho que tem a ver um pouco também com a parte... Se você entra hoje, Roberto, numa obra da Pax, por exemplo, ou de uma outra empresa que constrói sobre os aspectos do Green Building, né, utilizando essas boas práticas, a diferença é gritante, assim. Você tem uma obra muito mais organizada, inclusive no processo ali de fundação, que você tem uma grande retirada de terra, caminhão, aquela coisa toda. Se você busca uma certificação LEED, você é obrigado, inclusive, a limpar o pneu do caminhão, né? Quando sai do terreno, para não sujar o entorno. Então, assim, o impacto social que a construção, que o Green Building proporciona para a sociedade como um todo,
é gigantesco. Começando pela questão ambiental, né? Se 1/3 hoje dos resíduos no mundo são oriundos da construção civil, qual que é o impacto a longo prazo, né? Qual que é o mundo que o meu filho vai herdar, que o meu neto vai herdar, se a construção civil, né, acelerar esse processo de implementar boas práticas? É gigantesco, tá? Sobre esse aspecto. E pela questão também econômica, da mesma forma, porque a construção civil, né, ela acaba sendo responsável por uma cadeia econômica gigante. Nós estamos falando de impacto ali no setor, né, de primário mesmo, em porque você tem a questão do gás carbônico, você tem a questão da extração de resíduos de produtos naturais, de insumos primordiais ali. Então, a gente espera, e isso tem aumentado, o Brasil hoje inclusive é referência, né, PH, em green buildings. Nós somos exemplo, inclusive, no mundo, comparado com países que, né, deveriam ser pelo desenvolvimento econômico já mais adiantado, mas o Brasil hoje é uma das referências quando se fala nisso. E a gente acredita, né, e isso é uma coisa de propósito, que nós estamos fazendo a nossa parte, mostrando, porque no final o cliente cada vez mais está se conscientizando e isso vai obrigar, né, cada vez mais as incorporadoras, as empresas que constroem a seguir esse caminho. Isso nós não temos dúvida. E o pioneirismo das certificações, né? Como o pioneirismo ele se manifesta no mercado do green building? Essas certificações, como que elas são emitidas, como elas são controladas? Porque até vou ser um pouco impactante na pergunta que eu vou te fazer, mas a gente também ouve dos clientes, né? E eu acho que a gente também está aqui tentando trazer esse pensamento do cliente, né? Alguns dizem assim para nós: tá, a certificação está aqui, está bonitinha, está no folder, no próprio móvel vai ser gerar, mas como que isso aqui é controlado? Como que eu posso confiar, né, nessa certificação? Quem são esses órgãos que certificam e quem vai dizer que a longo prazo isso vai ser mantido? Essa é uma dúvida quando a gente traz os diferenciais para os clientes e eu quero que vocês, em nome da Pax, explicam para o nosso público como isso é aplicado no conceito interno de vocês, de visão, de ação, de controle, de continuidade, né? Porque eu estou aqui em nome do mercado que se preocupa e às vezes eles compram essa certificação, né? Às vezes sendo porta-voz, nós somos porta-voz dos produtos, mas a gente sabe que ali dentro fica aquela dúvida, né? Sim. E a gente gosta de trazer aqui de cara, né? De cara com o nosso público e falar. Essa hora da Pax falar ali das certificações, nós temos, né, a LEED WELL, que está na documentação dos produtos que são projetados pela Pax, e eu gosto de provocar isso mesmo. Como que vocês fazem isso? Porque tem que ser sério, né? Tem que ser garantido. A gente traz uma certificação, quando a gente é certificado profissionalmente, a gente sabe que a gente está preparado para aquilo, né? E a gente sabe também que selos, às vezes, são utilizados só como marketing. Né? Então, o tema de hoje é um tema muito bom, porque vocês conseguiram aprofundar um pouco sobre essa visão, do que realmente traz do meio ambiente, né? Mas importante para nós que estamos nessa esfera do mundo dos negócios é certificar nós mesmos, né? Quem são nossos parceiros. Então agora eu gostaria que vocês falassem sobre Pax, certificações, LEED, WELL, e que explicasse para o nosso público o que realmente ele pode confiar que lá na frente aquilo vai estar tudo aplicado, vai estar controlado, e como isso é monitorado na linha do tempo. Vou começar explicando como que a Pax trouxe essa ideia dessa certificação para Porto Belo, né? Só um pouquinho. A Pax, eu falei que está falando com o cara porque a Pax foi pioneira em trazer a certificação para o litoral. E muito por conta do pH, desse sangue novo, né, que foi buscar. Então, só para contextualizar o porquê que eu falei que estamos aqui com o cara para falar do pioneirismo. O pioneirismo é também importante, né? Porque às vezes ele fica relevante, né? Porque o pessoal diz, o cara disse que foi o primeiro, o cara disse que iniciou, não, é ele que teve a ideia, ele não sei o quê.
Muito bem, mas uma coisa é ter ideia, outra coisa é botar em prática, né? Exatamente. E uma certificação dessa aqui, pelo que eu estou vendo, tem todo um processo de gestão, de controle, de visão, de projeto, né? E para certificar. Então, tá a palavra contigo aí. Nos fala o que... Só que antes de todo o processo vem de uma ideia e de uma inspiração, né? Então, quando a Apax decidiu trazer esses conceitos novos de construção, de novas formas de projetar, eu ainda nem estava dentro da construtora ainda. Era o meu primeiro ano de faculdade, em que eu tinha que fazer um trabalho sobre construções sustentáveis, construções inovadoras, e eu fiz um trabalho em cima de uma construtora lá de Curitiba, em que eu, pesquisando, ligando para eles, trocando e-mail com eles, eu questionava como era feito isso para ter isso de resultado, como vocês construíam dessa forma, e sempre colhendo essas informações para fazer meu trabalho acadêmico que eu tinha que fazer. E no fim das contas, fazendo trabalho, pesquisando, lendo, e o meu pai tendo a parte da construtora, a Apax, foi então que eu comecei a entender aquele trabalho que aquela construtora fazia e trazendo para o pai. Pai, ó, esse trabalho que eu estou fazendo, eles fazem isso, desenvolve isso para ter esse resultado, vamos lá conhecer melhor essa construtora, ver como que eles fazem isso. Foi até que um dia a gente passou-se um ano desse trabalho, a gente foi até Curitiba e o engenheiro deles explicou todo o processo, mostrando as obras, a forma como eles desenvolviam os projetos. E no fim, uma pergunta que marcou muito a resposta do engenheiro dessa construtora foi: tá, e por que vocês compartilharam tudo isso com nós, que nós também somos uma outra construtora lá em Porto Belo? Ele falou porque a nossa ideia, como a certificação tem, é sempre fomentar, né? E sempre estar elevando a régua. Se vocês começam a construir melhor, outro vai querer construir melhor, outro vai querer construir melhor, e assim a gente sempre vai elevando a melhor forma. E no final fica melhor para todo mundo, né? E no fim fica melhor para todo mundo. Isso. Então, a partir disso, a gente entendeu esses conceitos bem, pesquisamos, adotando, e vimos que era a hora de... E não foi difícil de convencer o velho, então? Não foi difícil, até porque a mente dele é muito mais nova, muito mais para frente, muitas vezes, do que nós que somos um pouco mais... Então, tu provocou, mais novos, buscou o tema, né, exemplificou, conheceu e aderiu. Mas sempre, de toda a ideia ousada, tudo mais, sempre com a segurança, com os pés no chão, sabendo que tudo é um longo trabalho, um longo processo a ser feito. Então, trazendo essa empresa que fez a certificação, todo esse processo de acompanhamento de Curitiba para Porto Belo, eles nos assessoram em todas as áreas que envolvem um projeto, em todas as disciplinas, e o mais importante, né, é um órgão lá dos Estados Unidos, fundado, acho que em torno de 1960, 70, acho que em torno dessa época, hoje já está em mais de 160 países, mas o que acontece? Hoje a nossa construtora ela tem a pré-certificação. O que é a parte da pré-certificação? É quando a gente projeta e emite para o órgão lá dos Estados Unidos, o SGBC. O SGBC, a gente traduz para eles o que nós vamos estar projetando e o que nós vamos estar querendo entregar de resultado para o projeto. Então a pré-certificação é o projeto. É o projeto. Nasce a ideia, o conceito. E o memorial daquilo que a gente vai estar projetando e entregando. Então, esse órgão lá nos Estados Unidos, eles recebem isso e, se vocês executar tudo isso que vocês estão falando, lá no final a gente vai vir e vai fazer a conferência, as medições, para daí sim vocês passarem da pré-certificação para a certificação. Então, no fim das contas, a gente só vai ter a certificação, a placa do selo LEED lá no nosso empreendimento, após o órgão lá dos Estados Unidos vir, medir e garantir que aquilo que a gente falou, projetou e prometeu, vai estar sendo executado. Porque se porventura a gente não cumprir aquilo que a gente prometeu, a gente não recebe a placa do selo LEED. E todo o investimento já foi feito. O investimento já foi feito. É interessante até... E qual a garantia de que isso vai ser mantido? Porque faz a entrega do empreendimento. Lá, teoricamente, existe uma garantia da edificação de 5 anos. Ok. Mas as boas práticas, a manutenção
dessa estrutura toda? Excelente pergunta. Muito da certificação ela está atrelada ao terreno, né? A forma, a como que você pensou no envoltório da edificação, ao sistema hidráulico, coisas que você não vai mudar depois. É claro, dependendo da certificação, você tem que renová-la. Que é o caso do selo WELL. É. O selo LEED, ele finaliza quando a gente entrega o empreendimento. Então, a gente entregou o empreendimento, eles vêm, fazem o teste e emitem a certificação. Foi executado conforme projetado e contempla tudo que foi previsto e que atende o selo. Ele aferiu, na realidade, porque assim, é uma certificação de performance. Então, não é apenas prometer e dizer que ele vai trazer um determinado benefício. Você tem que comprovar. Existe um conceito por trás do selo LEED que é medir e recompensar. É basicamente o que permeia as certificações e esse conceito de Green Building. É aquela coisa de quando você é pequeno, se você fizer lá a tarefa de casa, Roberto, a tua professora dá lá a estrelinha lá. Dá a estrelinha para ti lá. Bom trabalho. Então, e aí, esse conceito de medir e recompensar foi a forma que os fundadores do SGBC encontraram de fomentar essas boas práticas, né? O ser humano, ele age por um estímulo, né? E o estímulo é justamente esse que move, inclusive, quando nós éramos crianças. Então, aí se cria certificações em níveis diferentes, né? Então, por exemplo, a certificação LEED hoje é a principal certificação. Hoje, os últimos empreendimentos da Pax, todos têm a certificação LEED. Né? E dentro da certificação LEED você tem vários níveis. Então, quanto que você consegue ser bom? Então, quanto maior o esforço que você faz, quanto maior o empenho, recursos, né? Maior a recompensa. Então, por exemplo, hoje o último lançamento na Marne traz a certificação Platinum, que é o maior, é o último estágio da certificação LEED. E isso quer dizer o quê? Tem categorias, a LEED ainda tem categorias. Exatamente. E assim, o investimento que a empresa... E como tu atinge, agora eu fiquei curioso, como é que tu atinge um Platinum, tem uma certificação LEED e como que eu vou galgando esses níveis para até chegar ao Platinum dentro da LEED? Pontuação. Você tem categorias que você tem, todas as categorias, são 12 categorias, se não me engano, né? Não, são 12 áreas, né? Terrenos, isso. Água, ar... e daí você tem pontuações mínimas, né? Por exemplo, dependendo da localização, você nem consegue certificar, porque o terreno ele tem que atender critérios mínimos de entorno, uma série de coisas. E daí você vai, quando você entrega o projeto para a certificadora, para o órgão internacional, você está dizendo, eu vou atingir 20 pontos aqui em terreno, tantos pontos em água e tal, e a soma desses pontos vai ter lá, você vai medir, se eu conseguir chegar aqui no Gold, não, o meu é o Silver. No caso do empreendimento Platinum, por exemplo, a gente chegou ali na casa perto... 80 mais. 80 mais, exatamente isso. Que é um resultado absurdo, assim, né? Sinal que muito esforço foi feito para entregar um prédio com uma qualidade muito superior. Mas eu também vejo isso que é assim, eu acho que tudo tem um início, né? E depois a continuidade. Vocês estão atingindo níveis superiores porque vocês já estão praticando. Pelo que eu entendi, vocês têm, né, todo esse conceito em todas as obras da Pax. As obras em construção. Em construção. Então, as boas práticas vai te gerando novas boas práticas, né? Vai gerando expertise. Expertise, né? E aí isso vai trazendo esse trabalho bem executado, que é fiscalizado, como você diz, fiscalizado não, porque ele é validado, né? É validado, mas ele tem um acompanhamento trimestral pela empresa que vem prestando contas ao órgão dos Estados Unidos. Então, ao longo desse processo, trimestralmente, a empresa ela tem que vir aqui fazer os registros daquilo que foi gerado de resíduo, daquilo que foi destinado para reciclagem, para reutilização e acompanhamento de fotos de obra e encaminhando para o órgão lá dos Estados Unidos. Então é feito esse acompanhamento pela empresa, prestando contas ao SGBC, até que quando a obra finaliza, a empresa fala, agora vocês podem vir e validar, verificar se essa obra realmente atingiu aquilo que prometeu. E é tão relevante isso, né? Porque se você for pegar lá os prédios mais icônicos do mundo hoje, né? O novo World Trade Center, enfim, esses prédios todos trazem o mesmo
Então, se você pegar hoje um cliente seu, Roberto, lá dos Estados Unidos, da Europa, e você oferecer hoje um produto aqui, ó, esse produto tem selo LEED, a cultura de alguns países já está mais avançada em termos de conscientização, você não vai nem precisar fazer muito esforço. Ele já vai saber, não, é LEED, porque ele conhece a instituição por trás. Nós estamos falando aqui, esses últimos minutos, sobre segurança. O que garante que o selo LEED de fato vai obrigar a incorporadora a entregar um produto superior em qualidade ou eficiência? É justamente a reputação e a segurança que esse órgão dá. Então isso é conhecido mundialmente, conforme o PH falou, são mais de 160 países que adotam isso. Então se tem uma coisa hoje que tem credibilidade, é o SGBC. E é o grande impulsionador dessas boas práticas no mundo, é justamente a reputação que ele tem. Então, para o público que é conhecedor da certificação, digamos que não temos que discutir muito, é isso? Não se tem. Hoje o órgão está presente em mais de 160 países, conforme o PH falou, e a reputação dele, né, o critério rigorosíssimo para a certificação, né, e por ser um órgão internacional, onde sofre a auditoria de muitos outros órgãos, é uma confiança máxima. Então, né, quem compra hoje um edifício, uma edificação com uma certificação LEED, WELL, ele está comprando hoje um produto com uma qualidade muito superior do que se pratica o mercado, muito por conta do órgão certificador e sua reputação. E isso não é papo do diretor comercial, não. Não confiem em mim, pesquisem na internet, que vocês vão... A certificação já diz tudo, não é isso, né? É por isso que é tão importante, porque assim, qualquer um fala bem do seu filho, do seu peixe, para vender o peixe todo mundo vende. E aí que tem uma grande diferença, né? Uma coisa é eu falar que eu estou entregando um prédio melhor, outra coisa é você ter um selo internacional que é respeitado no mundo todo, dizendo que esse prédio de fato é melhor. Então isso gera a segurança necessária. Vamos gerar curiosidade, tem alguma outra certificação ou selo que a Pax vem buscando, ou que ela está se adequando, ou está se preparando para conquistar? Sim. Hoje as nossas 3 obras em andamento, o Blue Forest, o Era e o Vibra, trazem a certificação LEED. Mas esse nosso próximo lançamento, o Namar Pax Home, além da certificação LEED, o mais alto nível, que é o LEED Platinum, ele vem com a certificação WELL. E eu costumo dizer que a grande diferença entre essas duas certificações é que o selo LEED ele é muito mais voltado para o empreendimento, em como ele consegue ter mais eficiência energética, redução de custos, voltado para o empreendimento. Enquanto o selo WELL ele vai estar voltado, olhando para as pessoas que vão estar morando no empreendimento. Como essa pessoa vai ter mais saúde, mais bem-estar físico, social, né? Então, essas duas diferenças. Eu costumo dizer de uma forma simples que o selo LEED ele vai pensar como que eu reduzo a quantidade de água utilizada potável no empreendimento. E o selo WELL vai estar preocupado na qualidade dessa água que os moradores vão estar usufruindo dentro do empreendimento. A conexão das certificações é fundamental para que uma complementa a outra. E assim, né, o selo WELL, ele nasce assim de uma constatação de que o lugar que você trabalha, a tua casa, quer dizer, onde você passa, né, nós passamos a maior parte do nosso tempo em ambientes fechados, né? Boa parte das pessoas, né? Nossos filhos ficam na escola metade do dia ou, né, em alguns casos o dia inteiro. Nós às vezes ficamos dentro do escritório, daí ficamos o restante do dia dentro da nossa casa, do nosso apartamento. Então, assim, a qualidade do ar que você respira, a quantidade de luz natural que você recebe, né? Se você tem contato com elementos naturais, tudo isso influencia a tua saúde de uma forma... Por exemplo, vou citar um exemplo bem simples, né? Enquanto nós normalmente consumimos, né, deveria, né, 2 quilos de água, né, e comemos geralmente 1 quilo de comida, nós respiramos 12 quilos de ar. Então, o ar que você respira
ele impacta de uma forma gigantesca na tua saúde, né? Eu sou de Curitiba e, assim, o clima de Curitiba quase que ninguém é imune a ter uma rinite, alguma doença respiratória, né? Então, por exemplo, o Namar vai entregar um sistema de renovação de ar, que é algo, assim, que de fato muda totalmente a forma das pessoas usarem esse ambiente interno. Para quem vai usar esse apartamento, né, 3, 4 meses por ano, ele vai ter, quando voltar, assim, vai ter um apartamento com ar puro, não vai ter mofo, né? Sem contar a questão de transmissão de doenças como vírus. Mas é que agora tu provocou um tema que ele é polêmico, né? Que é a qualidade do sistema respiratório. Né? Sim, não, nós respiramos o tempo todo, nós não paramos de respirar. Exatamente. Então, assim, imagina as pessoas que têm essa enfermidade, talvez até na família ou a si próprio, né? A vantagem que tem, então, procurar se ambientar, né? E habitar ambientes que tenham essas certificações. E hoje, grande parte dessas doenças de hoje em dia é justamente por conta do lugar que a gente está. Né? E o selo EL está preocupado com isso. A qualidade do ar que tu vai respirar, se tu vai praticar atividades físicas para ter uma saúde, a questão da alimentação saudável. E diferente do selo LEED, que ele, após que entrega o empreendimento, deixa de se ter uma conexão com o órgão, o selo EL ele é renovado anualmente para garantir que realmente tenha essa qualidade das pessoas que vão estar morando no empreendimento. Ele impacta, por exemplo, é uma coisa tão bonita de você conhecer, porque, por exemplo, a preocupação de você ter ambientes de descompressão. Por exemplo, no Namar, todos os apartamentos são circundados de uma floreira exuberante, porque é provado cientificamente que quanto maior o contato com elementos naturais, menor o nível de estresse. Então você tem uma qualidade do ar muito melhor do que qualquer lugar fora daquilo ali, porque ele está constantemente sendo renovado. Você não tem o perigo de ter contato com algum elemento químico que pode ficar suspenso no ar e você não tem como perceber. Aliás, quando você fica preso num ambiente fechado com outras pessoas por algumas horas, o ar que você respira já está contaminado com CO2. Então, assim, quem respira melhor durante a noite, com ar puro, dorme melhor. Se você dorme melhor, você acorda mais disposto, produz melhor, né? Não briga com a esposa, briga menos com a esposa. Então, assim... Se é assim, não teremos divórcio, então, nos empreendimentos da Pax, é isso? Nós vamos ajudar bastante para a qualidade de vida dos moradores. Não tem DR lá, então. É muito legal o que o selo EL está trazendo para a construção civil, é uma revolução. Eu gostaria de ficar conversando com vocês eternamente aqui, porque falar de bem-estar, falar de meio ambiente, falar de saúde é muito agradável, né? Eu fiz uma colinha aqui, mas a minha colinha aqui, vocês foram abusados, que vocês responderam 3 vezes a minha colinha aqui, eu estou impactado pelo tema. Quero agradecer enormemente aqui a participação da Pax, né? Em nome do Esdras Constantino, em nome do Paulo Henrique, agradecer enormemente essa explicação, esse esclarecimento desse tema. E eu tenho certeza que voltaremos a conversar, né, porque esse é o nosso intuito, trazer informação, disseminar informação e esclarecer essas dúvidas e realmente colocar na linha de frente quem faz a diferença. Tá? Nosso muito obrigado pelo contribuir com o nosso programa e estaremos a portas abertas aqui para uma nova discussão, talvez até a continuidade desse tema ou de um outro tema que vocês acharem relevantes, né? Mas esse é o propósito da construção 360. Esse programa vem com esse intuito de esclarecer, clarear e botar na linha de frente, botar de cara com o mercado quem realmente faz a diferença. E eu hoje saio daqui impactado, né, com essas informações que vocês trouxeram, porque eu também não era conhecedor desses detalhes, assim como o nosso público também não é. E essa é a nossa obrigação. Então, meu muito obrigado por esse tempo que nós ficamos juntos aqui. Eu tenho certeza que nós ficássemos falando aqui, nós íamos estender a noite, né? Mas muito obrigado mesmo, tá? Deixo a palavra com vocês agora para nós encerrar nosso episódio aí, que já extrapolamos nosso tempo aqui, o pessoal da produção já estava fazendo sinal, para, corta, tira. E aí, mas é assim mesmo, né? Não é fácil, né? Vida de ator não é uma coisa tranquila, né? Mas muito obrigado e deixo com vocês a palavra então.
eu quero, né, eu que tenho a agradecer ao Roberto, toda a equipe da Realty. Para nós é um prazer, a gente passou esse tempo, nem vimos, uma alegria, porque um dos motivos de vir trabalhar na Pax é justamente esse olhar, né, essa preocupação, essa excelência em construir, em oferecer o melhor pro mercado, para o cliente final. E o nosso intuito é contar isso para todo mundo, para que o mercado como um todo tenha essa consciência, né, do diferencial que é esse tema. E, mais uma vez, agradecer aí, Roberto, você e toda a equipe da Realty. Roberto, só temos a agradecer toda a equipe da Realty Conexão Imobiliária por permitir essa abertura para a gente compartilhar essas informações. O nosso papel como construtora, que nem o próprio nome diz, é construir o melhor. E o papel de vocês é levar os nossos empreendimentos a todos os cantos desse Brasil, né? Então é uma parceria, um elo que precisamos um do outro. E foi muito bom estar nesse podcast para compartilhar essas informações com todos vocês. Muito obrigado. E para o nosso público fica o recado. Quer viver bem? Quer viver com segurança, com qualidade? Green Building. Isso são as boas práticas, é o conceito de viver melhor. Isso você encontra com os nossos relacionados. PAX está trazendo aí essas inovações, né? É pioneira. Então, nada melhor do que ouvir e aprender com quem sabe. Construção 360. Gostou? Foi bom proveito para você? Quer aprender mais? Então aquele like de positivo, acompanhe o nosso canal, inscreva-se porque vai vir muito mais. Um abraço e sucesso a todos!